Amores, tudo bom? Eu sou Rose do Criando Arte Crochê, espero que todos estejam bem. Amores, o último vídeo eu postei essa base oval para tapete. Eu fiz ela toda no fio de malha e vou continuar fazendo aqui nesse vídeo, vou gravar um modelo de tapete, tá? Então, se você não assistiu o início dessa base aqui oval, eu vou deixar o link aqui em cima, só é clicar para você poder assistir, tá certo? Então, eu fiz aqui, ó, 3 carreiras com essa cor e eu vou mudar de cor agora, tá? Eu vou usar essa cor e vou usar branco. Então, eu fiz aqui uma correntinha, subi uma correntinha, vou cortar o fio. No outro vídeo eu ensino passo a passo aqui do crescimento, tá? Você pode fazer qualquer modelo através dessa base. Eu gosto de aproveitar assim quando eu passo no ensino base e fazer um trabalho em cima. Obrigada a todos vocês que estão aqui no canal, obrigada por todas as mensagens de carinho. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve para acompanhar todos os vídeos que eu postar aqui, tá bom? Então, agora eu vou trabalhar com a cor branca. Vou trabalhar com branco, que eu acho que fica bonito. O branco. O branco para qualquer trabalho em detalhe fica lindo, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui, ó. Pode colocar em qualquer casa, tá? Eu tô trabalhando com a agulha número 10. Eu venho aqui, ó, que eu transpassei o fio, eu procuro entrar por baixo dele, tá? Ó, soltou lá, eu vou vir aqui nesse, pra ficar mais firme. Vou fazer aqui uma carreira de ponto alto. Mantenho esse fio aqui para ir arrematando, seguro ele aqui, ó. Subo 2 correntes. O ponto alto eu pego um fio, venho na casa, pego outro fio, fecho 2 pontos e fecho 2 pontos. Vou fazendo aqui um ponto alto em cada casa de base, até chegar ao meu crescimento ali na curva, tá? Quando chegar aqui no nosso crescimento, eu retorno. Tem um detalhe aqui, amores, que eu acabei tirando, ó. Sempre que no último ponto da primeira carreira, no outro vídeo tá assim também, vou deixar. Eu coloquei um marcador aqui, um fio de uma outra cor, só pra saber a direção do meu crescimento, tá? Nas 2 pontas, aqui e aqui. Você pode colocar um marcador se quiser. Eu vou fazendo aqui e vocês vão fazendo aí. Flores, eu cheguei aqui no nosso crescimento, olha. O nosso crescimento fica sempre nessa direção aqui, do último ponto da carreira. Tá dando pra ver aqui, ó, o duplo. E aqui tem o duplo, ó, o duplo e o duplo. A partir dessa 4ª carreira, essa carreira que nós estamos fazendo, eu cresço diferente, tá? Aqui eu fui seguindo a sequência de duplo em cima de duplo. Agora, para não ficar com essa base torta, cabeçuda, que fica feio, o que que eu faço? Inicio aqui um duplo em cima do duplo, tá vendo? Eu trabalho assim com fio de malha, tá? Esse é o jeito que eu faço, gente. Vocês podem fazer de outras maneiras. E um ponto sozinho. Um duplo.
e um sozinho. E vou nessa sequência de um duplo e um sozinho até chegar aqui nesse último duplo aqui, ó, tá? Então, vamos fazendo assim. Um duplo, um sozinho, um duplo, um sozinho, um duplo, um sozinho. Se eu colocar aqui um duplo em cada casa de base, duplo em cima de duplo, como eu tava fazendo, ele geralmente fica torto aqui, ó. Eu não gosto. Eu gosto de fazer ele pra ele ficar harmonioso, né? Não todo torto. Então, vamos lá. Um duplo, um sozinho, um duplo, um sozinho. Então, flores, olha como fica. Eu fiz um duplo e um sozinho aqui, nessa quarta carreira, ó. Tá vendo? Fica certinho. Se eu fizer um duplo em cima de duplo, ele fica aqui, fica alterada. Não vai ficar redondinho desse jeito, tá? Mesmo que o fio de vocês seja um fio fino, eu indico que vocês façam o crescimento dessa maneira, tá? Então, agora eu vou continuar fazendo um ponto alto em cada casa de base até chegar aqui ao meu outro crescimento, tá? Então, vamos lá. Um ponto alto em cada casa de base. Amores, olha, cheguei aqui no nosso crescimento. Tá dando pra ver aqui o duplo? Vou fazer um duplo do mesmo jeito do outro lado. Um duplo, um sozinho, um duplo, um sozinho. Um duplo, um sozinho até chegar aqui no último duplo, tá? Aqui, ó, dessa carreira. Então, vamos lá. Cheguei, então, no último duplo, ó. Continuei fazendo um duplo, um sozinho. E depois esse último duplo aqui, eu continuo fazendo um ponto alto em cada casa de base. Puxo sempre esse fio aqui para ele ficar mais apertadinho, tá? Para não ficar muito largo quando a gente fechar. Vou fechar aqui com baixíssimo. Subo 2 correntes. Eu vou fazer mais uma carreira de branco. Por que que eu vou fazer mais uma carreira de branco? Porque esse tapete aqui, ele é simples, mas tem um detalhe nele que eu faço entre as cores, assim, nas cores que para ficar bonito, para realçar, tá? Mas eu faço isso quando eu terminar toda a base do tapete. Então, eu vou continuar aqui com um ponto alto em cada casa de base até o meu crescimento. Lá no crescimento eu retorno. Qualquer dúvida, amores, comentários, tá? Vou responder a todos. Demora um pouquinho, mas respondo, tá bom? Então, vamos lá. Quando estiver lá no meu ponto de crescimento, eu volto. Agora, nós vamos fazer um duplo e 2 pontos sozinhos, tá? Um duplo e 2 sozinhos. Ai, esse fio aqui tá bem grosso. Um duplo e 2 sozinhos até o nosso último crescimento aqui, ó, o nosso último duplo. Tá bom? Então, vamos lá. Fiz o último duplo aqui, ó, e continuo
um ponto alto em cada casa de base até chegar lá no meu outro duplo, até a parte do meu crescimento, tá? Vamos lá. Flores, cheguei aqui no outro crescimento, ó, duplo, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado, tá? Um duplo e 2 pontos sozinhos até o outro lado. Vocês podem ir fazendo, aí dá pausa até a outra carreira, que aí fica mais fácil até para vocês estarem acompanhando, entendeu? Quando vocês forem fazer, vão dando pausa no vídeo. Então, vamos lá. Um duplo, 2 sozinhos. De volta, amores. Tá difícil dobrar eles? Ó, então, fiz aqui o último ponto, o último duplo, ó. Então, eu fiz aqui um duplo, 2 sozinhos, vou fazer aqui o duplo. E continuo, não tem mais crescimento aqui, porque não tem mais duplo, tá vendo? Não tem mais duplo a partir daqui, então, eu vou mudar de cor, tá? Eu resolvi agora trabalhar com 3 cores, mas vocês podem fazer dessa mesma maneira, com uma cor só, com 2 cores. Eu resolvi mudar porque eu gosto de mexer com cores. Aqui é a corrente que nós fechamos, ó. Então, eu venho direto aqui. E fecho com baixíssima. Faço uma corrente e vou cortar o fio, já que eu vou mudar a cor. Então, puxo aqui o fio. Transpasso ele por aqui. Ele vai ficar preso e arrematado quando a gente estiver fazendo já a outra carreira. Então, eu vou usar agora esse fio aqui marrom. Coloco aqui, ó. Subo 2 correntes. E continuo fazendo um ponto alto em cada casa de base, tá? Ó, o fio que eu transpassei aqui, eu vou por baixo dele, pra ele ficar arrematado. Esse aqui também eu já mantenho aqui pra ir arrematando. Então, quando chegar lá no crescimento, eu retorno, tá bom? Então, olha, eu amo essas cores, eu acho que combina a beça. Então, aqui eu cheguei no duplo, ó, vou fazer um duplo. E nós fizemos aqui no branco um duplo e um sozinho, depois um duplo, 2 sozinhos. Agora eu vou fazer um duplo e 3 sozinhos, tá? Um duplo e 3 sozinhos até o outro lado do crescimento, tá bom? Ui, ui. Até aqui. Daqui a pouco eu não vou conseguir mais botar o tapete aqui. Até aqui, ó. Vamos lá. Flores, olha. Fiz aqui todo o crescimento, né? Um duplo e 3 sozinhos. Até aqui o meu último ponto. Opa! Até aqui o meu último ponto de crescimento. Aqui o meu duplo.
E agora eu tô fazendo, continuo com um ponto alto em cada casa de base até o próximo crescimento, tá? Tá ficando assim. Eu tive que ligar a luz, que deu uma escurecida, né? E fica sombra. Vamos lá, então. Flores, cheguei aqui, ó, no crescimento. Tá vendo aqui o duplo? Primeiro duplo. Eu continuo o crescimento igual do outro lado, tá? Um duplo e 3 pontos sozinhos. Um duplo, 3 sozinhos até o outro lado. Vamos lá. Então, flores, olha, fiz aqui o último duplo, tá vendo? Eu vou fazer aqui um ponto alto em cima de ponto alto. Se vocês quiserem fazer um tapete menor, só é diminuir a quantidade de correntinhas, tá? Eu vou deixar no final do vídeo um outro modelo que eu tenho aqui no canal. Ó, venho aqui em cima, fecho com baixíssimo. Vou fazer mais uma carreira com o marrom. E vamos lá. Um ponto alto em cima de ponto alto. Flores, tá ficando assim, olha. Vou mostrar pra vocês, tá ficando grande. Então, nós fizemos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Estamos na 7ª. Essa 7ª carreira aqui, vocês podem reparar, ó, que tá ficando um pouquinho fofinho aqui na ponta, ó. Mesmo a gente não seguindo a sequência, né, de crescimento normal, que seria normal. Então, essa carreira aqui, eu não vou fazer crescimento, eu vou fazer um ponto alto em cada casa de base, tá? Então, toda essa carreira, até o final, vai ser um ponto alto em cima de cada casa de base. Ponto alto em cima de ponto alto sem crescimento. Porque o fio é um pouco grosso, então não tem como tá fazendo um crescimento sequencial. Então, eu vou fazer para ele não ficar embabadado, tá? Vamos lá, então. Vocês podem seguir exatamente como eu tô fazendo. Não tem problema nenhum, tá? O tapete vai ficar todo certinho. Vamos lá. Flores, tá muito grande, né? Não dá pra mostrar. Toda carreira que eu termino, pra quem me acompanha já tem tempo, ó, eu passo a mão, tá? Nas carreiras, pra poder o ponto ir encontrando o espacinho dele. Ó, a partir daqui eu não faço mais crescimento, tá? Ele fica assim, ó, bem certinho. Tá vendo? E agora, ai, amores, desculpa o balança. E agora eu vou mudar a cor. Eu venho aqui em cima. Fecho com baixíssimo. Aí, passo uma corrente. Vou cortar esse fio. Esse aqui eu transpasso aqui e vou continuar fazendo um ponto alto em cada casa de base. Ponto alto em cima de ponto alto, tá? Vou continuar trabalhando assim, do mesmo jeito.
aqui. Vem aqui no meio. Segura essa ponta para já ir arrematando. Passa 2 correntes e continua aqui. Bom, esse fio que eu transpassei, nossa, tá dando sombra, né? Esse fio aqui que eu transpassei, eu passo a agulha por baixo dele para ele ficar preso, tá? Então, vamos lá. Com esse amarelo, eu vou fazer mais 2 carreiras. Sem crescimento, vou continuar daqui pra frente com um ponto alto em cada casa de base, tá? Então, vou fazer 2 carreiras de amarelo. E volto pra gente continuar. Eu não posso ficar gravando passo a passo, tudo que eu fizer, porque vai ficar muito grande. E eu tenho medo da memória do celular não dar pra gravar tudo, tá bom? E também fica muito longo e às vezes a gente não tem tempo pra ficar assistindo um vídeo tão longo. Mas qualquer dúvida, amores, comentários, tá bom? Então, vamos lá. Um ponto em cada casa de base. Casas de base são esses espaços aqui entre os pontos, tá bom? Vamos lá. Flores. Então, nós fizemos o crescimento, ó, até aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a 6ª carreira. Tá vendo aqui? Até a 6ª carreira. A 7ª carreira e a 8ª, nós não crescemos, nós fizemos um ponto, fiz um ponto em cima de ponto, sem crescer, tá? A 9ª, a gente vai ter que crescer. Olha aqui como é que... Ai, como eu sei que tem que crescer a 9ª. Porque, ó, tá ficando virado o ponto, tá vendo aqui como é que ele tá? Então, se eu continuar fazendo assim, ele vai encolher o meu trabalho. Então, eu vou desmanchar aqui. Vou crescer diferente, tá? Peraí. Então, aqui eu tenho o meu último crescimento, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Foi a última carreira que eu cresci. Dessa última carreira, nós fizemos um duplo, 1, 2, 3 sozinhos. Essa seria, nós não crescemos, mas seria um duplo e 4 sozinhos. Essa seria um duplo e 5 sozinhos. Então, como eu tenho que crescer essa 9ª carreira, eu vou fazer um duplo e 6 pontos sozinhos, tá? Aqui na mesma direção do crescimento aqui. Então, aqui ainda é um sozinho. Essa é a 9ª carreira, tá? Então, aqui é um sozinho e aqui eu tenho o duplo, ó. Nessa direção. Então, aqui eu já faço o meu duplo. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô seguindo a sequência, tá? Não crescemos essas duas, mas vou continuar como se eu tivesse crescido, tá? Então, um duplo, 3 sozinhos, como seria um duplo, 4 sozinhos, seria um duplo, 5 sozinhos, só que a gente não cresceu, fez normal. Então, agora vai ser um duplo e 6 pontos sozinhos. Tá dando pra vocês entenderem isso? Tá, né? Lógico, vocês são demais. Vocês entendem tudo. Então, essa 9ª carreira, eu faço um ponto duplo e 6 pontos sozinhos, tá? Vou fazer isso até aqui, ó, a direção do meu último crescimento aqui, tá? Vamos lá. Quero mostrar pra vocês como deu certinho aqui, tá? Ó. Aqui
tá o último ponto de crescimento. Aqui, tá vendo? Último ponto de crescimento aqui, ó. Eu fiz aqui na mesma direção, ó, o duplo. Aí fiz o duplo, 6 pontos sozinhos, um duplo, 6 sozinhos, um duplo, 6 sozinhos, até chegar aqui no último, tá vendo o duplo aqui? O último ponto de crescimento na mesma direção, ó, o duplo. Deu certinho. Então, agora continuo um ponto alto em cada casa de base. O tapete tá ficando grande, mas eu quero fazer ele grande, tá? Vamos lá, então. Agora continua um ponto alto em cada casa de base até chegar o crescimento lá na ponta, que aí a gente vai continuar fazendo um duplo e 6 pontos sozinhos. Lembrando que eu não cresci essas duas últimas carreiras, porque o tapete estava começando a ficar muito assim, embabadado. Não é embabadado, ele estava ficando pesado, estava ficando embolado. Então, eu resolvi não crescer essas duas carreiras, consegui fazer sem crescer essas duas carreiras, só que a próxima eu precisei crescer, que é a nona. Então, a gente vai crescer quando tiver necessidade de crescer. Vamos lá. Flores, botei aqui no chão para vocês verem. Tá ficando grande, ó. Então, fiz o crescimento aqui, ó, na última carreira, com um duplo e 6 pontos sozinhos, na mesma direção aqui do último ponto dessa carreira, que foi a última carreira que a gente fez crescimento. Depois fizemos duas carreiras sem crescimento e essa nona com crescimento, tá? Agora, eu vou mudar a cor. Agora eu vou passar pro fio branco, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui, meus amores, flores e amores, ó. Agora eu vou fazer a carreira com fio branco, tá? Coloco aqui, ó. Eu transpassei outro. Vou fazer uma carreira só. Subo duas correntes, uma carreira só com branco. Continuo aqui com um ponto alto em cada casa de base. Quando chegar lá na direção do crescimento, eu volto, tá bom? Se você achar que o tapete tá bom, já no tamanho e na largura que tá, só é vocês finalizarem ele, tá bom? Eu vou continuar porque eu quero vou fazer essa carreira aqui, vou finalizar com ponto caranguejo, que é um ponto também que dá peso ao tapete, fica bonito e diferente. Porque o modelo que eu tenho aqui, eu já finalizei ele com ponto leque. Então, para não ficar uma coisa repetitiva, eu vou finalizar com o caranguejo, tá bom? Para ter mais uma opção. Então, quando chegar no crescimento, eu volto. Então, cheguei aqui, olha, no crescimento, tá vendo? Duplo. Essa última carreira que eu vou fazer aqui, eu vou fazer duplo em cima de duplo, para não precisar ficar contando. Eu vou fazer duplo em cima de duplo e ponto alto em cima de ponto alto, tá? Aí, ó, vai dar certinho. É a minha última carreira, não tem... Também, se continuar na sequência, quiser fazer maior, só é ir fazendo dessa mesma forma aqui, tá? Duplo em cima de duplo e ponto alto em cima de ponto alto. Essa posição tá... É porque o tapete tá grande. E aí, fico sem posição pra mostrar aqui pra vocês. Ó, fiz um ponto alto, duplo, ponto alto em cada casa de base. Aí, aqui, ó, cheguei no duplo. Aqui em cima eu vou fazer um duplo. Isso até o outro lado, lá do crescimento, tá bom?
Eu vou fazendo aqui e vocês vão fazendo aí, flores. Então, olha, fiz todo o crescimento daqui, do duplo, até esse duplo aqui, ó. E vou continuar, tá? Com um ponto alto na outra ponta, eu vou fazer da mesma forma. No final dessa carreira eu retorno pra gente já finalizar fazendo o ponto caranguejo. E aí a gente vai ver a medida, qual o tamanho que ficou o tapete, como ele ficou, tá bom? Ah, e sempre tem alguém que fala assim, ah, mas por que você não fez assim assado? Gente, isso aqui é a forma que eu faço, que eu compartilho com vocês, é a forma que dá certo pra mim, tá? Vocês fazem se vocês quiserem. É a maneira que eu faço esse tapete aqui, é desse jeito. O outro modelo que tem no canal eu já faço de outra forma. Depende do fio, depende de como eu tô crescendo ele pra ele não ficar embolado, tá bom? Por isso que eu compartilho com vocês da maneira mais simples que eu faço e dá certo. Então vamos lá. Amores, fiz toda a carreira. Ai, tá prendendo aqui. Vou fechar aqui. Aqui em cima com baixíssimo. Passo uma corrente, corto o fio. E vou transpassar o fio aqui. Lembrando que cada carreira que eu faço, eu passo a mão no tapete para esticando, tá, gente? Para ele ir encontrando o espacinho dele, não ficar embolado. Eu gosto de fazer isso, porque geralmente ele fica assim, ó. Tá vendo aqui? Aí, ai, ele tá grande. Peraí. Aí, o que que eu gosto de fazer? Ui! Meu Deus. Sem jeito, mandou lembrança. Ó, eu vou fazendo assim, ó, com a mão, em toda a volta dele. Depois eu estico ele, passo a mão assim, pra ele poder ficar esticadinho, tá? Pro ponto ir se acomodando. Eu gosto de fazer isso em todos os tapetes que eu faço. Pra ele poder não ficar todo embolado. Então, agora vamos começar a fazer o ponto caranguejo, que é a última carreira desse tapete. Então, flores, olha, eu venho aqui em qualquer ponto, tá? Coloco aqui o fio. Ó. Vocês percebem que eu não entro aqui, eu sempre entro aqui em cima, tá? Que se a gente for fazer um tapete, principalmente o fio de malha tá entrando nos pontos aqui, ó, vai ficar todo embolado. Então, a gente precisa sempre vir aqui em cima. Aqui, eu vou fazer uma corrente, tá? Tô segurando esse fio aqui, depois a gente vai arrematar ele. E eu venho agora, em vez de a gente trabalhar pra lá, a gente vai trabalhar pra cá. Eu venho aqui, ó. Puxo o fio, levanto e fecho. Venho aqui, puxo o fio, levanto e fecho. E assim a gente vai fazendo esse ponto caranguejo, tá? Ó. Clarear um pouquinho. Peguei, puxei, levantei e fechei. Vem aqui atrás. Peguei, puxei, fechei. Sempre dou uma levantada para não ficar tão apertado, tá? Então, esse é o ponto caranguejo, bem simples. Se tiver dúvida, pausa o vídeo, assiste novamente, volta. Aqui é o fio que a gente arrematou.
Então, eu vou vir aqui por baixo dele, essa pontinha, depois eu corto. Por baixo dele, ó, levanto e continuo aqui fazendo ponto caranguejo. Ai, meu Deus, prendeu. Ó. Então, eu vou fazer toda essa carreira aqui com ponto. E volto pra gente ver como ficou o nosso tapete. Volto pra gente fechar aqui essa carreira, tá? E pra gente finalizar. Então, vamos lá, meus amores. Ó, vai ficar toda assim. Tá bom? Assim que eu chegar aqui pra fechar, eu retorno. Flores, estou finalizando aqui, ó, aquele fio que a gente começou. Eu já prendi ele aqui, ó, no ponto. E vou prender aqui no próximo. Então, ó, esse aqui é o último ponto que eu fiz. Eu vou vir nesse aqui onde a gente começou. Ó, vou levantar e vou fechar. Tá? Vou vir, ó, vou levantar aqui. E aí, ó, eu venho aqui embaixo, pego essa ponta, ó. E vou seguir aqui essa sequência, tá? Pra arrematar esse fio aqui que tá solto. Daqui, eu venho aqui, ó, de trás pra frente. E aqui atrás, eu vou arrematar ele aqui, ó. Vou transpassar ele por aqui, tá bom? Então, eu vou fazer isso e já volto pra gente ver o resultado. Flores, ficou assim, ó, toda borda. Olha, se vocês quiserem, vocês podem fazer o ponto leque, tá? Fica bem legal. Olha como ficou o tapete. Eu gastei só um pouquinho do branco, do amarelo sobrou isso aqui, ó. E do marrom também sobrou. Não gastei muito fio, não. O branco sobrou isso aqui. O branco, engraçado, gastei um pouquinho mais do branco. Acho que porque o fio é mais grosso. Deixa eu ver aqui a largura que ficou o tapete. Nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras, mais a carreira do ponto caranguejo. Ficou com 51 de largura. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, 51 de largura e de comprimento. Comprimento 89 de comprimento, ó. Ficou no tamanho ótimo, tá? Flores, então essa foi a dica de hoje, nosso tapete oval. Modelinho simples. Espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo, compartilha. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve. Aproveita e se inscreve no canal, tem vídeo toda semana. Muito, muito obrigada pela companhia de todos vocês. Qualquer dúvida, comentários. Amores, beijos no coração de cada um. E logo, logo tô de volta. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, @criandoartecrochê, a mesma logo aqui do canal, tá? Tanto no Instagram quanto na página do Face. Beijos. Logo, logo eu tô de volta. Tchau.